Boa noite, pessoal. Uma alegria muito grande estar aqui com vocês hoje. Agradeço o convite do Benjamin, que eu não sei se todo mundo conhece ele por Benjamin mesmo, eu falei Benjamin aqui, eles conhecem ele por outro nome, mas eu trouxe um tema, eu acho que vai ser projetado aqui. Se ainda não... Nossa, muito legal o O2. Vocês estão de parabéns, tá? A banda, gostei muito de tudo. Parabéns. Meu tempo já está correndo. Pode passar. Essa é só uma tela preta que... Pode passar mais um slide. O título que eu vou falar para vocês hoje desse talk é 5 incômodos que você não pode deixar de viver. 5 incômodos que você tem que viver. E incômodo é uma situação desconfortável, né? Na teoria, é uma situação que a gente não quer viver incomodado com nada. Mas, passa mais um, por favor. Então, eu botei um elefante, porque um elefante incomoda muita gente, 2 elefantes incomodam muito mais, e 5 incomodam pra caramba, né? Por favor. E a definição que eu vou trazer de incômodo para vocês é de esforço. Algo que a gente tem que se esforçar, algo que a gente tem que dar um gás a mais, uma energia a mais, dedicar uma força a mais para fazer. É um trabalho, é um cuidado que a gente tem que ter. E esse esforço está dentro do... está muito dentro da palavra. Pode passar? Não vos conformeis com este mundo. Quando a gente fala de se incomodar, é não se conformar. Então, se incomodar, nesse parâmetro para a gente, está no mesmo ponto de não se conformar. E isso serve para a nossa vida espiritual, familiar, profissional, estudantil. Todos os 5 incômodos que eu vou falar aqui, eles são bem aplicáveis em qualquer área da vida de vocês. Ok? Então eu vou fazer isso contando um pouco da minha história. Muito prazer, eu sou o Léo Carrareto, meu nome é difícil mesmo. Aqui estão meus contatos, eu já deixo desde já. Podem me seguir no Instagram, eu troco likes. Pode passar. E aí eu começo contando a minha história, porque eu sou filho de 2 administradores, o meu pai era funcionário público, e pensar diferente quando você é criado nessa estrutura familiar é muito difícil. Você é criado, meu irmão, por exemplo, foi criado para ser um funcionário público, o padrão impera muito nesse modelo. Minha mãe morre de medo, eu sou empresário hoje, minha mãe morre de medo até hoje. Meu filho, toma cuidado, eu estou abrindo franquia e minha mãe está assim, toma cuidado esse negócio. Você faz coisas muito diferentes, você ousa demais, você arrisca demais. Só que mesmo assim, isso não me impediu, quando eu fizer assim, isso não me impediu de ser uma criança um pouco empreendedora. E aí, essa situação, eu boto essa foto aqui, porque na escola... eu ia para as festinhas, hoje as festas estão bem miseráveis, né? As festinhas de criança, antigamente tinha lembrancinha, na época de vocês também tinha? Tinha aquela lembrancinha, tinha carrinho, tinha um monte de bala e tal, e eu levava essas lembrancinhas que eu ganhava de festa para a escola, e eu vendia para os meus amigos, então nascia ali um capitalista, nascia ali uma pessoa empreendedora, a cara deles desconfiado para mim, porque eu realmente... pegava aquele dinheirinho que eles levavam para o lanche, vendia aqueles brinquedinhos, até que um dia a tia veio e proibiu e falou, você não vai mais trazer nada e não vai vender mais nada para os seus amigos. Passou o tempo, e aí, tipo assim, o primeiro incômodo que eu quero falar para vocês, vejo aqui a grande maioria de jovens, é que a gente não tem controle de nada na vida. A gente não tem controle de nada na vida. Vocês estão novos ainda, e vocês vão ver que, sim, se vocês estão fazendo faculdade, o que vocês estão fazendo hoje, qual o caminho, vocês não se preocupam. Você não vai conseguir controlar nada da sua vida, as coisas simplesmente acontecem. Os pontos se conectam. E, mais uma vez, não tem como pegar um ensinamento secular como esse e não falar para vocês. A nossa vida acaba sendo sempre guiada e dirigida das mãos do Senhor. Então, não adianta você fazer um esforço, falar, eu vou fazer isso, está tudo nas mãos dele. O plano está nas mãos dele. E aí, esse primeiro ponto, eu continuei minha carreira, assim, olha, cara de um empresário que tem carreira. Eu ganhei um computador e comecei a fazer sites para uns tios e amigos meus, para a escola que eu fazia.
Aos 15 anos, eu fui considerado um dos jovens talentos da internet. Montei minha primeira empresa aos 15 anos. Tinha 4 sócios, todos mais velhos do que eu. Aí eu comecei a juntar amigos para fazer site junto. Tão mais velhos que eu, que desses 4 sócios, 3 já morreram. E aí comecei a minha carreira, mais uma vez, um capitalista vai se mostrando. Pode passar. E durante muito tempo a minha primeira empresa não deu certo, uma coisa normal na vida de todos nós, falhar. Você não tem problema falhar, você vai sempre aprender. E eu tinha uma participação, uma coisa na minha história que é muito forte, que eu sempre acompanhei o meu pai. Meu pai era professor, ele era funcionário público, como eu falei, professor. Eu sempre acompanhei, eu estava ali sempre ajudando ele a montar o data show, a palestra, os slides. Meu slide até que é bonitinho, tá, gente? É meio cheio de gracinha, mas eu aprendi isso desde cedo. Pode passar, por favor? E a segunda lição, o segundo incômodo, é não seguir a multidão. Não seguir o que as pessoas, o padrão, não seguir o que todo mundo faz, é muito difícil. Não é fácil. Você vê todos os seus amigos fazendo alguma coisa e só você indo para o outro lado. Todos os seus amigos vão para uma festa, para alguma coisa, e você vai para casa. Todos os seus amigos vão viajar para não sei aonde, e você vai fazer outra viagem. Todos os seus amigos, onde seus amigos, a maior parte dos seus amigos podem estar hoje, eu não sei, mas vocês estão aqui. Então, não seguir a multidão é uma coisa muito difícil. E aí, eu vou contar, assim, durante todo o meu período da faculdade, eu tive amigos que tentaram me corromper, no bom sentido, pagando Vital, pagando bebida, falando assim, eu pago sua cerveja, eu pago seu Vital, eu pago não sei o quê, eu pago isso aqui para você e tal. E se manter ali, desde sempre eu fui cristão, se manter ali era o seguinte, não vou dizer que era difícil, mas era sempre uma coisa que eu tinha que falar não. Eu tinha sempre que ter uma posição, dizer não. Eu gosto de mostrar essa foto, porque eu me formei em jornalismo, e na minha faculdade, até na foto eu fiquei de lado, porque eu era um ET da sala. Eu tinha um apelido de pai rico, pai pobre, porque eu queria empreender, porque eu queria fazer uma coisa diferente, porque eu não era muito normal como eles. E durante muito tempo eu era o esquisito, do ET da sala. Então, ser diferente dá trabalho. E outro caso é que o seguinte, eu casei cedo, essa é minha esposa, Luciana, e casar cedo é uma coisa, você formar uma família hoje é uma coisa absurda. Você seguir um padrão hoje, olhando para o mundo, é uma coisa impensável. As pessoas olham assim, não, para que você vai casar? Para que você vai formar uma família? Para que você vai ter filhos? Que história é essa? Está ficando doido. E aí eu casei bem cedo, muito mais cedo que todos os meus amigos, mas nesse período foi onde as coisas começaram a acontecer na minha vida, onde os meus negócios começaram a dar certo, onde a minha vida começou a dar certo, e apesar de ser diferente, eu não me arrependo, eu tenho certeza que não seguir a multidão é o que me faz ser diferente e crescer. E aí é muito engraçado que a gente tem 2 cachorros. Um deles até uma web celebridade, sai no jornal direto e tal. E as pessoas olham assim, nossa, você vai ter cachorro, você não vai ter filho. Não, eu vou ter filho. Mas as pessoas acham estranho isso. Então, para mim não é absurdo fazer as coisas diferentes dos outros. Mas eu recebo um monte de aluno na minha escola chorando. Porque, assim, eu quero achar meu lugar. Eu sou diferente. O que eu faço? Eu não consigo me encaixar em alguns padrões. Eu não sei, não conheço a história de vocês aqui hoje, mas eu tenho certeza que cada um tem que romper, está rompendo ou vai romper em algum momento da vida, e vai ter que tomar um posicionamento, e vai ter que ser diferente. Então, esse é o segundo incômodo que eu passo para vocês, é o terceiro incômodo que eu passo para vocês, porque pensar e agir diferente dá trabalho. Pensar e agir incrível dá trabalho. Quando eu falo assim, pensar e agir incrível, é que vocês, olha o que está acontecendo aqui, eu acho isso aqui lindo. Tem um grupo de jovens que organizou isso. Vocês estão aqui, eu acho incrível. E pensar incrível, fazer isso não é fácil. Dá trabalho. E aí eu vou dar uma dica para vocês, como vocês podem descobrir se vocês conseguem pensar incrível. Pode passar? Um estudo de Harvard, de um professor indiano, fala que se você conseguir passar 2 a 3 dias com um adesivo preto no meio da testa,
você é um cara inovador, você é um cara que pensa diferente, você é uma menina que pensa diferente. Que relação tem isso? É a sua capacidade de sustentar uma posição. É a sua capacidade de lidar com as pessoas perguntando, o que é isso? Que ridículo. Olha isso. Ou às vezes vão olhar para você e vão rir e não vão falar nada. Então a sua capacidade de lidar com o diferente faz sentido. E no dia que eu conheci o Benjamin, um amigo nosso fez o teste, eu fiz essa provocação, ele saiu com o pedaço de adesivo na testa, e ele falou, cara, muito engraçada essa dinâmica. Ontem fui no shopping ver Homem-Aranha, e é engraçado como todo mundo fica olhando para a sua testa, mesmo que não falem nada. Ele topou o desafio. Eu falei, você é muito inovador. Então, gente, não precisa fazer isso, tá? É só um exemplo, mas você sustentar uma posição é uma coisa muito importante. E principalmente, aí eu vou falando para o lado espiritual, como é difícil sustentar uma posição no dia de hoje. Como é difícil. Como é difícil o jovem manter as suas crenças, o que ele aprende na igreja, o que ele aprende em casa. O terceiro incômodo é aprender a aprender e desaprender sempre. Talvez vocês são muito novos e não fazem noção do que isso representa, um incômodo, como tem que ser na nossa vida. Mas o mundo está caminhando tão rápido que a gente tem que deletar muitas das coisas que a gente aprende. Muitas das coisas que a gente aprende, a gente tem que simplesmente jogar fora. E aí, eu entro um pouco mais na minha história. Minha segunda empresa eu abri aos 18 anos. Foi um período muito aprendizado, só que eu tive que ter muita humildade para falar o seguinte, não sei e preciso aprender. Então eu fechei uma empresa e fui trabalhar para o meu principal concorrente. Eu tinha 18 anos, tinha acabado de entrar na faculdade de jornalismo, e meu concorrente tinha pós-graduação, 2 graduações, pós-graduação internacional, experiência nos Estados Unidos e não sei o quê, e eu era um menino de 18 anos, eu falei assim, eu tenho que ser humilde, eu tenho que baixar minha bola e tenho que ir lá aprender. Aí fui trabalhar para ele, foi um período muito rico, e aí lembra que eu falei para vocês que a vida sempre se conecta, né? Você não precisa ficar preocupado, as coisas se ajeitam, você não tem controle de nada, os pontos se conectam. Depois de um tempo, eu saí dessa empresa e fui convidado novamente a ser sócio dessa empresa. A gente chegou a ter mais de 40 funcionários, uma das principais agências do Estado no setor de propaganda. Então, aquela empresa que eu fui humildemente trabalhar, tempos depois eu virei sócio, fui convidado a ser sócio. Então, é como você aprender, se colocar na posição de sempre aprender com tudo que aparece na sua vida, tudo que vai acontecer na sua vida, você se colocar na posição de aprender, e muitas vezes desaprender é uma coisa que vai te ser um incômodo, porque isso te dá muito esforço, você tem que dedicar muita energia, mas é um incômodo que você precisa viver. Grandeza e conforto raramente coexistem. E aí eu lembro do Benjamin falando também de impacto. O vídeo que a gente viu aqui agora, que legal. A gente não faz ideia do impacto que aquilo foi na vida daquelas crianças, na vida daquela comunidade. Eu sei que a geração de vocês, a gente em comunicação estuda muito isso. Assim, a gente estuda a geração millennials, não sei nem como estão chamando mais hoje. Mas vocês tenho certeza que querem mais do que trabalhar 8 horas por dia, vocês querem fazer alguma coisa que impacte o mundo, certo? Acho que a maioria de vocês quer isso. E aí o conselho que eu dou é que grandeza e conforto raramente vão coexistir, raramente vão estar juntos. Você não vai estar numa posição confortável se você quiser fazer uma coisa grande. E aí eu trabalhei, vocês podem ver que eu tinha um broche aqui, eu trabalhei numa empresa que ajudava a perder peso, não precisa nem falar o nome, dá para ver que eu não estou mais nela. Mas nesse momento eu aprendi a trabalhar duro, trabalhar sábado, domingo, feriado, trabalhar com ética, trabalhar com valores. Foi um momento muito rico na minha vida e foi onde eu aprendi que grandeza e conforto são palavras que não combinam. Se você quer fazer uma coisa que realmente impacte o mundo, você vai ter que se esforçar, você vai ter que se dedicar. E isso é incômodo. Viver com propósito. Viver com e por propósito. Vocês já ouviram essa palavra propósito? Sim, no sentido que eu estou querendo, assim, um propósito de vida. Eu vou explicar para vocês uma coisa, e vou falar o meu propósito também, já que eu estou falando minha história. O que é viver por propósito? Existe um negócio muito legal, que vocês podem depois botar no YouTube, chamado Golden Circle. O nome do autor é Simon Sinek. E aí ele fala, why, how e what.
Ele fala por quê, como e o quê. E aí eu vou dar um exemplo para vocês usando a Apple, que todo mundo sabe, conhece a Apple, sei lá. O que a Apple, o que a Apple faz? Ela vende computadores, celulares, aparelhos. Como ela faz isso? Ela quer fazer de uma forma incrível. Opa, volta. 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 Isso. Não, volta. Volta. Isso, obrigado. Fazer produtos incríveis de fácil uso, o iPhone tem que ser fácil, o computador tem que ser fácil. Mas para quê? Para fazer as pessoas pensarem diferente. Vocês estão vendo como o propósito é o que move todo o resto? Você ter um propósito faz você ter sentido. Se você hoje aqui tem um propósito, o que você vai fazer? Eu vou trabalhar, vou ser engenheiro, vou ser médico, dentista, vou ser advogado, qualquer coisa que você vai fazer na vida, você vai fazer de uma forma diferente. Você está muito menos propenso a ser infeliz no seu trabalho, você está muito menos propenso a estar num processo depressivo. Se você viver com propósito, você pode ter mais sentido nas coisas que você faz. E eu compartilho com vocês o meu propósito. Pode passar, por favor? Passe mais um, por gentileza. Hoje eu tenho uma empresa de educação. Eu poderia ser um professor universitário, por exemplo, dar aulas em qualquer lugar, está no ensino médio, poderia dar aula, porque eu gosto de educação. Como eu falei para vocês que a vida, você não controla nada e as coisas dão voltas e tudo combina, o que eu fazia com meu pai, eu faço aproximadamente hoje, eu faço slides, eu era o que meu pai fazia, a vida vai tomando desse jeito. E aí, como eu faço isso? Eu tento ajudar na mudança para uma cultura de inovação digital. O mundo está se digitalizando. E por o mundo se digitalizar, tem um monte de gente que está ficando para trás. Tem uns dados, por exemplo, que 65% das profissões ainda não foram criadas. Talvez o que você está estudando na faculdade hoje não vai existir daqui 2 anos. Então, essa ajudar as pessoas a lidarem com isso, a fazer sentido. Uma das coisas que eu mais ensino hoje, que é mídias sociais, não existia 10 anos atrás. E hoje tem mais de 35 profissões na área de mídias sociais. Então, esse é como eu faço as coisas. E para quê? Para preparar uma mudança de era. Nós estamos saindo de uma era industrial para uma era da informação. A era da informação não chegou, ouço falar há tantos anos. Não chegou ainda não, está chegando. O mundo está se transformando cada vez mais rápido. Toda a informação que tem na internet, a informação que tem, 90% da informação que tem na internet hoje, foi produzida nos últimos 2 anos. E você ajudou com isso. Vocês ajudaram com isso. Então, o mundo vai mudar muita coisa ainda. Então, tenha propósito. Porque o propósito te ajuda a resistir quando você ouve os maiores nãos, quando você tem as maiores barreiras, as maiores dificuldades. Aqui eu mostro, por exemplo, quando eu fiz o meu primeiro curso na minha empresa, eu ouvi muita gente, eu vi muito grande executivo de indústria capixaba falando assim, você não vai dar certo, capixaba não estuda, capixaba não tem hábito de estudar. As pessoas não querem fazer isso. Eu vi muita gente, cara, eu vi muita gente me desanimando. Mas como eu tinha um propósito, ficou muito mais fácil continuar. E minha empresa foi avançando, foi avançando. Só que você pode falar assim, viver com propósito é incômodo? Como assim? Parece uma delícia, né? Se você acha o que você gosta de fazer, parece ser uma coisa incrível. Mas você achar o que você quer fazer é sofrido. Não é fácil, não é um processo fácil. Você volta, eu volto, toda a minha apresentação se conecta. Você lida com os seus pais, que às vezes querem que você faça outra coisa, você lida com seus amigos, que querem te puxar para o outro lado, você tem que saber não agir com a multidão, você tem que saber que grandeza e conforto não existem juntos. E aí hoje o meu propósito está expressado na minha parede que fala, você pode ter tudo aquilo que você quiser se você ajudar um número suficiente de pessoas. E eu falo que viver com propósito está muito relacionado a esse versículo. O Senhor te porá por cabeça e não por cauda. Então, se você tem propósito, você consegue isso. Não é fácil viver por propósito. Você fala assim, estou usando muito seu exemplo, tá, Benjamin? Porque eu não consegui conversar com os outros ainda. Benjamin, assim, eu quero fazer ações de impacto social, eu quero empreender socialmente. Eu falei, cara, isso é incrível, mas não é fácil. Mas viver com propósito é o melhor que você pode fazer. Não é fácil, mas é o melhor que você pode fazer. Então, nós temos 5 incômodos, 5 elefantezinhos que nos incomodam, e eu vou dar para vocês um elefante bônus.
É um elefante bônus para vocês. Então, já não basta um monte de coisa que eu estou falando. Eu espero que vocês não fiquem tristes com as coisas que eu estou falando aqui, mas é muito para a gente refletir e se posicionar. E o elefante bônus, aí ó, os elefantes bônus. O elefante bônus pode passar que é só uma gracinha. Disrupte-se todo dia. Essa palavra feia, disrupte, é uma palavra que para mim faz parte do meu propósito. E disruptar significa se quebrar, se reinventar. Se reinvente na sua casa, na sua família. Se reinvente na sua vida espiritual todos os dias. Se reinvente todos os dias no seu relacionamento, na sua vida sentimental. Se reinvente todos os dias no seu trabalho e nos seus estudos. Você precisa ter essa cultura de se avaliar e se quebrar. E eu vou usar um livro do que o Facebook dá para todos os funcionários. Ele fala assim, pegar o exemplo do Facebook. Se nós não criarmos o que vai matar o Facebook, outra pessoa vai criar. Então, se alguém pode ser melhor do que você, eu não estou falando em tom de competição, mas estou falando o seguinte, se alguém pode fazer melhor, que seja você mesmo, que seja você se aprimorando a cada dia, se reinventando a cada dia. E aí eu vou deixar uma mensagenzinha, eu sei que meu tempo estourou, mas eu vou pedir mais 2 minutinhos. O Kid President é um jovem, pode passar, que tem uma doença que todos os seus ossos já quebraram mais de 60 vezes. E ele tem assim, a energia e a motivação de gravar um vídeo como esse. E eu quero pegar uma frase que ele falou, que é: 2 caminhos divergiam no bosque, e eu tomei o menos trilhado. E isso fez toda a diferença. Conectando todos os pontos que eu falei aqui para vocês hoje, meu conselho é que a gente tome sempre o caminho menos trilhado. Que é esse caminho que sempre vai nos dar uma vantagem e sempre vai conseguir que todas as coisas se conectem, que a gente tenha grandeza, que a gente tenha impacto, que a nossa vida tenha propósito, que você não precisa controlar porque Deus está no controle de tudo. Então, é esse o meu conselho. E o segundo conselho é: quem não sente a melodia acha que quem dança é maluco. Quem não está entendendo, quem não está ouvindo, pode achar o que vocês vão fazer que isso é maluquice. Mas eu convido vocês a darem uma razão para o mundo a dançar, que vocês possam transformar o mundo.
verdadeiramente ser o sal da terra. Então, muito obrigado a todos vocês pela oportunidade de estar aqui hoje.